Fala, meu povão querido, saudação de paz para todos vocês. Estamos iniciando mais um programa RamosCast e hoje o meu peito tá cheio de gratidão porque estamos com um convidado super especial. E antes de apresentar ele, eu quero convidar você para ir lá no nosso canal no YouTube, ative as notificações, ative o sininho para você não perder nada de tudo que acontece durante o nosso programa. E também quero te convidar para você já ir seguir nas nossas redes sociais, o Instagram, o TikTok, o Facebook, porque Deus ele tem feito coisas extraordinárias através das nossas programações. E sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês nosso evangelista William Santos. Dá um oi pro povo te conhecer e a gente dá continuidade à nossa entrevista. Amém, meu amigo. Gente, primeiramente eu quero ser grato a Deus por essa honra, por esse privilégio. Louva a Deus pela vida do Ramos. Aleluia. Obrigado pelo convite, pela confiabilidade. Nós já acompanhávamos o seu trabalho nas redes sociais, Aleluia. Vendo o que Deus tem feito através dos cortes, através da sua vida e de pessoas que você tem trazido aqui. Para mim é mais do que um prazer, mais do que uma honra estar aqui com você. Uau. Deus seja louvado. Gente, ó, já prepara o papel e a caneta porque Deus ele vai falar de uma forma grandiosa. Amém? Tem muita coisa boa, tem muita pérola hoje. Então já fiquem ligados, prepara o papel e a caneta porque tenho uma certeza que Deus ele vai falar nossos corações e milhares de vidas serão alcançadas. E meu evangelista, pra gente começar nossa entrevista, nosso programa, eu já queria tá te perguntando, todo ministério, ele nasce de uma dor ou de um encontro? Como que foi esse encontro seu com Cristo? Como é que foi a trajetória de você conhecer o evangelho? Como é que começou? Fala um pouco pra gente aí, como Deus ele te encontrou e como foi esse encontro aí. Eu tenho até facilidade de falar sobre esse assunto. Aleluia. Porque, na verdade, não posso dizer que eu encontrei Cristo, mas Cristo me encontrou. Uau! Né? Eu venho de uma família que eu cresci no berço evangélico, meu pai pastor, minha mãe missionária. Glória. Só que com o tempo, né, eu me perdi, entrei pro tráfico, fiz alguns assaltos. E dentro desse contexto, Deus ele fazia promessas dizendo que eu seria um pregador, que eu viajaria o Brasil. E eu cresci ouvindo isso, né? Mas eu me entreguei para a vida do crime, a ponto de 11 horas da manhã eu estar na favela, o civil apontar a pistola na minha cara, eu tendo agredido um civil no rosto com um soco, ele aperta aquela pistola no meu rosto, o revólver falha, a bala não sai, tomo 3 coronhadas na cabeça, eu fico tonto, saio correndo, consigo me esconder, consigo um refúgio, um abrigo, um amigo me esconde. E quando eu chego em casa, resumindo, quando eu chego em casa, que eu falo com a minha mãe, e a minha mãe, ela me disse que enquanto eu estava lá, a minha irmã foi na minha casa, a pastora Jailane, e disse para minha mãe, mãe, eu senti de orar pelo William. Aí minha mãe perguntou por quê? Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Eu sinto o meu corpo se arrepiar. Glória. Por quê? Porque Deus é Deus de livramento. Não podemos perder o foco da oração. Porque o texto diz que a oração do justo pode muito e tem os seus efeitos. Glória. E minha irmã disse, vamos orar por ele, porque Deus está dando um grande livramento de morte para a vida dele. Aleluia. E o que eu entendi, que Deus ele se apresenta através de livramento. Deus ele se apresenta através da oração de uma mamãe. Aleluia. E para as mães que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, eu tenho algo de Deus para entregar. Continue orando. Não desista. Aleluia. Porque chegavam na minha mãe, Ramos, e dizia, vai morrer, vai ser preso. Pessoas de dentro de casa dizia, desiste dele. Aleluia. Mas mamãe dizia, eu não desisto. Eu chegava depois de 3 dias no mundão virado. A primeira pessoa que eu via na janela era o rosto de mamãe. E isso me alegra, porque isso fez-me entender que através da vida da minha mãe, Deus ele decidiu se apresentar. Através dela acreditar em mim, eu estou aqui hoje e foi desse jeito que Deus ele se apresentou para mim. Uau, aleluia, Deus seja louvado. Gente, ó, não dá pra desprezar a oração. Há poder numa oração. Deus, ele é fiel. O nosso Deus é um Deus de livramento. E, meu evangelista, eu também te acompanhando, dá pra ver que você já tem uma grande bagagem. É muito forte o que você falou. E, através dessa bagagem, você já tem um tempo do nosso evangelho. Eu também tenho a certeza que você é uma grande inspiração pra nossa geração. E eu queria também te fazer essa pergunta. Qual é o segredo
para lidar com as críticas e as perseguições ao longo da nossa trajetória? O que você pode deixar para as pessoas que vão estar nos vendo? Qual é o segredo para lidar com as críticas e as perseguições ao longo da nossa trajetória? Na verdade, o segredo da crítica, ou de quem critica e de quem persegue, é como você vai lidar com a crítica e com a perseguição. Aleluia. Porque eu tô arrepiado, eu sinto Deus aqui. Porque tem pessoas que não sabem utilizar a ferramenta para o crescimento. Aleluia. A crítica e a perseguição nunca parou a igreja. Aleluia. A crítica e a perseguição sempre encorajou a igreja. E a igreja só cresce por conta da perseguição, por conta da crítica, Aleluia. por conta da opressão, por conta do afligir. Lembra? Livro do Êxodo, Deus dá uma ordem, uma palavra de crescimento para os hebreus. Agora o faraó se levanta. E o faraó decide afligir o povo. Só que o texto diz que quanto mais afligia, mais crescia. E quando nós vamos no hebraico procurar a raiz e a profundidade do significado da palavra afligir, significa catepônio. E o que é catepônio? Crescer debaixo de aflição. Eu tenho uma palavra e um decreto de Deus para alguém que está sendo afligido. A palavra de Deus para alguém é: a aflição do seu inimigo não é para te matar e não é para te parar, e muito menos para paralisar. Deus usa a ferramenta do inimigo para poder dar crescimento para quem Deus chamou para poder crescer. Aleluia, aleluia. Isso aqui é muito profético. Então, as perseguições, na verdade, ela não nos paralisa, mas ela nos faz crescer. É profético isso aí. Forte. É forte, meu evangelista. Então a gente tem que aprender que às vezes, muitas das vezes a perseguição, ela vai fazer a gente sair da zona de conforto, é isso? Uau. Isso. Tremendo. Forte. É Você forte. soltou uma pérola. Eu já peguei e vou guardar. Qual é o segredo, ou qual é uma palavra que você pode deixar para as pessoas que estão nos ouvindo? Como sair do fundo do poço? Às vezes a gente também lembra sobre José e tal, mas assim, ó, o que você pode deixar para as pessoas que estão nos ouvindo acerca de como sair do fundo do poço? Se você quiser arrumar um pouquinho, meu evangelista, pode descer um pouquinho aqui. Isso aí, ó. Como sair do fundo do poço? O que você pode deixar para quem tá nos ouvindo aí? Rapaz, você tocou num ponto que eu gosto. Eita. O que fazer para sair do fundo do poço? Na verdade, tem dois tipos de entrada para o fundo do poço. Mistério. Tem pessoas que entram por si própria e tem pessoas que Deus permite. Aleluia, é forte. Tem pessoas que Deus permite estar no fundo do poço. E tem mais, desceu agora. Tem pessoas que Deus coloca no fundo do poço para ter um tratado. Sabe o que eu acho lindo, Ramos? É que José sonha. Quando José sonha, José com 17 anos de idade, falar de jovens é falar de sonho, falar de promessa, falar de futuro. Aleluia. E quando José sonha, a verdade é que José, ele toma uma decisão quando ele tem um sonho. Ele decide contar o sonho para os seus irmãos. Só que quando José decide contar os sonhos para os seus irmãos, a intenção de José em contar os sonhos para os seus irmãos é aproximar os seus irmãos de José. Meu Deus. José está dizendo: eu contando os sonhos para os meus irmãos, talvez eles se aproximem de mim. Mas quando José, ele conta o sonho para os seus irmãos, o texto mostra que a ira dos seus irmãos acendia ainda mais contra José. Aleluia. Quer saber quem é de verdade? Libera. Quer saber quem é de mentira? Conta os seus sonhos. Como é que é? Repete isso aí. Como é que é esse mistério? Quer saber quem é de verdade, quem é de mentira? Conta os seus sonhos para esta pessoa. E você vai ver a reação de quem quer, de quem acredita no sonho que Deus fez você sonhar. Então, nós temos que tomar cuidado para quem contamos os nossos sonhos. José conta, Ramos, o sonho para os seus irmãos. Não são pessoas estranhas. Isso que me chama a atenção no texto. Mas eu posso falar? Isso aqui vai ficar bom no corte. Libera.
Quem não tem tempo para sonhar, vai gastar tempo tentando matar o sonho do sonhador. Aleluia, é forte. Tem gente que, Ramos, não tem tempo para sonhar, não tem vocação, não tem sonho para concretizar. Mas aí ele entende, já que eu não tenho um sonho para sonhar, eu vou tentar matar o sonho do sonhador. Mas olha isso. Só que os matadores de sonhos, eles só vão se levantar quando eles encontrarem alguém que carrega um sonho, alguém que carrega uma chamada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está ouvindo esse podcast. A palavra de Deus para o seu coração é: se prepare. O ano de 2026 é o ano que os matadores de sonhos, eles vão se levantar para tentar matar a sua chamada, matar o teu ministério, matar a tua história. Mas a palavra de Deus para alguém é: fica tranquilo. O que os matadores de sonho não sabem é que eu tô usando eles. Eu vou falar isso aqui de novo. Repete isso aí. Os matadores de sonhos não sabem é que Deus está usando eles para colocar um menino para próximo do sonho que Deus fez o menino sonhar. Mas a pergunta não foi essa. Libera. O fundo do poço. Quando José está no fundo do poço, vou conjecturar. Talvez os seus irmãos estão olhando para José e estão dizendo: o fundo do poço é o lugar de morte. Talvez os irmãos de José estão olhando para José e estão dizendo: o fundo do poço é o final da história de José. Meu Deus. E talvez é um podcast, mas eu estou ministrando sobre o coração de alguém que vai ouvir, de alguém que está me ouvindo. Talvez eu estou ministrando sobre o coração de alguém, que o seu fundo do poço é a depressão que tomou conta da sua história. Talvez eu estou ministrando para alguém nesse podcast, que o seu fundo do poço é a síndrome do pânico. Talvez eu estou liberando uma palavra para alguém, que o seu fundo do poço é o relacionamento frustrado. Talvez eu estou ministrando para alguém que o fundo do poço foi o abuso na infância, foi o abandono na família, foi o abandono dos pais. Mas fica tranquilo, porque Deus me trouxe aqui nesse podcast para dizer para alguém, para liberar uma palavra. O fundo do poço, ele só tem uma saída. E como eu faço, evangelista? Foi a pergunta. Para poder sair do fundo do poço, a única saída que o poço tem é olhar pra cima. Aleluia. Tá no fundo do poço, mas tá vivo. Tá no fundo do poço, mas tá sonhando. Tá no fundo do poço, mas Deus ainda está com você. Saia do fundo do poço. Meu Deus do céu. Gente, já vai pegando essa pérola. Saia do fundo do poço. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não é pra morte. Amém? Mas é pra crescimento. Isso aqui é muito profético. E você tocou num ponto, meu evangelista, que, querendo ou não, da onde veio a inveja e a perseguição não foi de longe, foi de perto com José, isso ou não é? Novo. A perseguição sobre a vida de José não foi de longe, foi de perto. Isso. E com nós também não é diferente. É assim ou não é? Isso é uma pérola. É isso. As maiores guerras de José não foi contra pessoas que estavam longe, porque até tentaram vender o menino. Ramos, rasgaram a túnica de José. Melaram a túnica de sangue. E quem deu a túnica? O pai. E do poço, José vai ser vendido e vai para o Egito. Sabe o que eu aprendo? Que o que o pai deu, não podemos usar no Egito. Os irmãos não sabiam. Isso é pérola. Mas eles tirando a túnica de José e devolvendo para o pai, tem algo simbólico. É Deus dizendo: você não pode usar no Egito o que o pai te deu. Eu vou mais fundo para ver se alguém pega isso aqui. Talvez esse podcast vai chegar aos ouvidos e aos olhos de alguém que cantava para Deus, que pregava para Deus, que tocava para Deus. Só que aí pegou o presente que o pai deu, tá cantando para o mundo, tá dançando no Egito. Só que Deus me trouxe nesse podcast aqui, Ramos, para poder alertar alguém. O pai tá dizendo: o dom foi eu quem te dei. Aleluia. O talento foi eu quem te dei. A habilidade com a voz foi eu quem te dei. O pai tá dizendo: não use no Egito aquilo que eu te dei para poder usar em Jerusalém.
Meu Deus do céu. Gente, é mistério. É profeta. Gente, a gente acabou de começar a entrevista. Olha como que já tá. O homem já veio cheio. É muito profético isso aqui. E pra gente dar continuidade, a gente sabe que ao longo da nossa trajetória também, entre erros e acertos, tantas coisas que a gente passa, não tem como a gente não falar sobre esse tópico. Meu evangelista, o que você também poderia deixar de uma palavra, de um direcionamento para quem tá nos ouvindo sobre a ingratidão? Como a gente lidar com a ingratidão? Porque também acontece muito, até no nosso meio. Na verdade, tem em todo lugar, mas no nosso meio também tem a ingratidão. Como que a gente pode lidar com a ingratidão? Nossa. Eu vou usar o mesmo texto. Eu vou usar o mesmo texto, isso é muito simples. Aleluia. Como lidar com a ingratidão, Ramos? Então, José, ele é tirado do poço, é vendido, vai para a casa de Potifar. Da casa de Potifar. Ele vai, olha só, ele vai para a prisão, vai ver o copeiro e o padeiro sonhando. Só que ele tá vendo o copeiro e o padeiro sonhando e ele tá vendo que o sonho dele não se realiza. Mas, na verdade, enquanto José tá preso, nós vamos perceber que a chave da prisão tá com José. Você pegou isso? É mistério. Mas como que o preso carrega a chave da prisão? Deus estava dizendo para José, eu uso da prisão para te dar uma chave para você acessar um novo nível. Repete isso aí, como é que é isso aí? Eu uso da prisão para te dar uma chave para você acessar um outro. E qual é o outro nível? O palácio. Aleluia. Esse aleluia me dá força para aplicar. É forte, é mistério. E a palavra ingratidão, ela vai aparecer. Porque quando José é colocado diante de Faraó, ele vai definir o sonho. Deus vai usar ele para definir o sonho. Só que vai ter uma grande fome. 7 anos de bonança, 7 anos de fome. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Só que os irmãos... Ô, glória! Os irmãos de José... Dá vontade de chorar, Vaso. Eita, glória! Os irmãos de José, eles vêm da casa de seu pai... E José está sendo governador do Egito. José é a segunda pessoa mais importante dentro do Egito. Os ingratos estão vindo até José, o injustiçado. José é o injustiçado. O que José vai fazer com os ingratos? O que José vai fazer com os ingratos é simples. Ele não vai devolver a ingratidão. José está dizendo, eu vou alimentar vocês, vou alimentar sua casa, vou alimentar seu pai. Então, o que nós temos que fazer com os ingratos? Liberta. Não tratar da mesma forma que fomos tratados. Repete isso aí, como é que é? Isso é mistério. Os ingratos, esse é o segredo. Não podemos tratá-los da mesma forma qual eles nos tratam. Porque o ingrato, ele repete sempre as mesmas atitudes. Com o ingrato eu só tenho que aprender uma coisa. Pergunta pra mim qual, Ramos? Libera. É só uma coisinha. Não usar as ferramentas da ingratidão que eles usam contra outras pessoas. Meu Deus. Que mistério é forte. Gente, é mistério isso aqui. E é muito forte porque é igual a cobra. A cobra, ela toca de pele, mas ela não deixa de atacar como ela sempre ataca. Uau. É forte isso aí. É mistério. Mas também foi com Judas, né? Judas, ele traz Jesus, mas Jesus não devolve na mesma moeda. Uau. Libera alguma coisa sobre isso? Libera. Gente... Você percebe que quando Judas traz Jesus, tem algo simbólico. É um beijo no rosto. Ele vai dizer, aquele é quem o beijar. Este é Jesus de Nazaré. Mas, Ramos, você percebe que quando Judas faz o que tem que fazer, Jesus ainda chama ele de amigo? Repete isso aí, como é que é isso? Isso É aqui mistério. não tem no Google. Não tem, é mistério, é forte. Pode já cortar, já tá cortado pro homem. Como é que é isso aí? Como é que é? Percebe que quando Judas faz o que tem que fazer, traindo Jesus com um beijo, Jesus ainda olha para Judas e diz, meu amigo, eu posso liberar? Libera. Porque o que Judas fez não muda quem Jesus é. Meu Deus do céu. Sabe o que Jesus está dizendo? Você pode ser traidor. Isso aqui fala de ingrato, tá? Você pode ser quem está me traindo. Mas eu olho dentro do seu olho
e te chamo de meu amigo. Por quê? O traidor aqui é você. Eu continuo sendo seu amigo. Ah, pelo amor de Deus. Gente, isso aqui vai dar um corte. Meu Deus do céu. É mistério. Então não importa o que o outro faça. Só não quem não pode perder a essência somos nós. Sim, sim. Gente. Porque se Jesus reage conforme a atitude de Judas, Jesus está se igualando ao traidor. Mas Jesus está dizendo, o que você fez não muda quem eu sou. Em outras palavras, a tua traição não vai atingir o meu caráter. Meu Deus do céu. Tremendo, tremendo, tremendo. Gente, e meu evangelista, é muito profético isso aqui, porque ao longo da nossa trajetória, é fato que a gente vai conhecer muitas pessoas, muita gente, isso é fato. Ao longo da nossa trajetória e da nossa caminhada, eu queria te fazer essa pergunta. Quem realmente a gente pode chamar de amigo ao longo da nossa trajetória? Quem realmente a gente pode declarar e chamar de amigo ao longo da nossa trajetória? Essa pergunta ela é interessante. Quem realmente nós podemos chamar de amigos ao longo da nossa trajetória? Porque uma trajetória é uma história, né? Forte. E para estar do lado de alguém que tem uma história, tem que ser alguém que é de verdade. Salomão diz que tem mais amigos, mais chegados do que irmãos. Então, para você chamar alguém de amigo, você tem que fazer com que ele passe no teste do tempo. Opa! Esse opa aí me ajuda a pensar. Por quê? É simples. O tempo vai nos mostrar quem é de verdade e quem é de mentira. Não, repete isso aí, como é que é isso daí? Isso é mistério. O tempo vai nos mostrar quem é de verdade e quem é de mentira. Aí Salomão vai dar um grito no livro de Eclesiastes dizendo, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol ou debaixo do céu. Aleluia. Tremendo. Então, o tempo, ele vai revelar o caráter de quem é de mentira e também vai revelar o caráter de quem é de verdade. Dá tempo ao tempo. Um amigo sábio, ele sempre me ensina e ele sempre diz que nesta vida nós mais aprendemos do que vivemos. Mistério. Meu Deus, tremendo. Então, quer saber quem é de verdade, quem é de mentira? Dá o tempo. O tempo vai mostrar. Por quê? Porque quem é de mentira atrai. Quem é de mentira mente. Quem é de mentira, nos piores momentos do seu ministério, da sua história, vai te abandonar. Mas quem é de verdade, ele não é apenas um amigo. Aleluia. Ele vai se tornar um irmão, mesmo não sendo de sangue. Por que, evangelista William? Porque ele vai guerrear as suas guerras, vai guerrear as suas batalhas e vai fazer aquilo que ele fazeria por ele, por você. Glórias a Deus. Meu Deus, é forte. Gente, pegou isso aí? Então, o tempo, ele é revelador. Uau. O tempo, ele é revelador. Gente, isso aí foi mistério. O tempo é revelador. Claro, com o tempo a gente vai saber quem realmente são nossos amigos, mas também tem muita gente que às vezes se esconde atrás de uma falsidade. Uau. Tem ou não tem, meu evangelista? Infelizmente, e nosso meio até também tem isso também. Tem ou não tem? Tem. Eita, é forte. Tem. Como a gente pode detectar alguém falso? Ou qual é a palavra que você quer deixar, um direcionamento para as pessoas que estão nos vendo aqui, que também passa por isso? Porque o falso, ele usa máscara. Aleluia. Posso falar isso aqui, Ramos? Sim, Vou falar olhando pra você. Os falsos usam máscara. Mas até as máscaras não podem esconder os olhos. Repete isso aí, como é que é isso aí? Isso é mistério. Eu vou falar de novo isso aqui. Os falsos, eles usam máscaras. Mas até as máscaras não podem escolher os olhos. Quer saber quem é? Uau. Olha nos olhos. Os olhos têm profundidade Glória. de revelar. Os olhos têm profundidade de falar. Conversa com alguém olhando dentro do olho dele. E aí você vai ter a resposta.
Meu Deus do céu. Gente, tremendo, tremendo. Olha nos olhos. Porque realmente é verdade. Tem muita gente que, às vezes, ela não consegue nem mais olhar nos seus olhos. Tá na sua mesa, mas não consegue olhar nos seus olhos. Por que será? Porque tem alguma coisa... A mesa também revela quem é de verdade e quem é de mentira. A mesa revela. Porque todas as vezes que você sentar com alguém na mesa e essa pessoa se incomodar, é a mesa revelando. Esse daí é de mentira. Mas enquanto você tá na mesa e você vê que a pessoa te trata bem, que a pessoa quer você por perto, a mesa também tá revelando. Esse é de verdade. Tremendo. Porque quem te ama faz questão de ter você perto. Peraí, e tem muita gente que às vezes a gente vê que dá uma desculpa. Nunca tá disponível pra você, Uau. demora pra responder uma mensagem, demora pra... Então, peraí, quem te ama faz questão de... Ter você por perto. É mistério isso aí. E quem usa máscara, usa desculpa. Peraí. Repete isso aí, pelo amor de Deus, como é que é isso aí? Os que usam máscara, que são os falsos, eles usam desculpa. Porque eles nunca estão disponíveis para poder te ajudar. E aí você vai entender as pessoas que estão ao seu redor. Porque para ter alguém perto de você tem que ter propósito. A vida do homem e da mulher de Deus, ela é carregada e regida pelo propósito. O que me trouxe até aqui? Propósito. O que fez você montar esse podcast lindo? Propósito. Glória. Então, há um propósito estabelecido abaixo do céu. E o propósito de Deus, ele é revelador. Uau. O propósito de Deus, ele é revelador. E o que você acha sobre isso? Tem lugares que nos contamina? Tem lugares que tem lugares que às vezes a gente precisa sair para que a gente venha vivenciar o melhor de Deus. Opa, tem. É forte? Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1. Deus, ele vai falar com Abrão. E na verdade, eu vejo alguns amigos que pregam sobre essa passagem e cometem um erro, dizendo que Deus ele se apresenta para ele fazendo promessa. Mas há um equívoco. Deus ele se apresenta para Abrão dando uma ordem, dizendo: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para o lugar que eu te mostrarei. Então, nas entrelinhas do texto, isso é forte. O que Deus está dizendo para Abrão é que para Abrão viver o novo que Deus tem para poder oferecer, Abrão tem que abandonar o velho que a terra está oferecendo. Pelo amor de Deus. Só repete isso aí de novo, você continua. Como é que é isso aí? Quando Deus dá ordem para Abrão sair da terra, Deus, nas entrelinhas do texto, está dizendo para Abrão que para ele viver o novo que Deus tem para poder oferecer, ele tem que abandonar o velho que a terra está oferecendo. Então, olha que profundo isso aqui. O historiador judeu Flávio Joséfo, ele, nas suas escritas antigas do Midrash, dos Jubileus, ele vai dizer que Terá, o pai de Abrão, em uma das suas ocupações, isso é pérola, isso é muito profundo. Olha aí. Em uma das suas ocupações, eu acho lindo, ele colocava sua mão na argila para fazer deuses feito por mãos humanas, deuses que têm olhos e não vê, deuses que têm boca e não fala, deuses que têm ouvidos e não ouve, pernas e não anda. Então, se nós pararmos para analisar, pegando como base o que o historiador Flávio Joséfo fala de Terá, nós temos a linhagem do pensamento do que Ramos? A idolatria, a apostasia está tomando conta do cenário. Então, o que a Terra está vivendo é um declínio espiritual. É um afastamento do verdadeiro Deus para a idolatria. Então, dizendo que quem está olhando para Abrão está dizendo vai se tornar idólatra igual ao seu pai. Por quê? Porque o que a terra de Terá está mostrando é a idolatria, a apostasia. Então é dentro desse contexto que na teologia nós chamamos de economia de Deus. Pega. Na teologia nós chamamos de economia de Deus. É Deus
se apresentando na linguagem humana para falar teste a teste com Abrão, para que Abrão entenda humanamente, dizendo: sai da sua terra, sai da casa do seu pai, sai do meio da parentela. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu te tiro do ambiente, mas o ambiente não te tira de mim. Deus está dizendo para este homem: para que você possa viver o novo do céu, abandone o velho que a terra tá te oferecendo. E eu tenho uma palavra de Deus para alguém que tá preso no passado. Talvez eu tô liberando para alguém, Ramos, que tá preso no passado e não consegue viver o novo de Deus. Talvez alguém que tá vivendo a velha depressão do ano que se passou. Talvez alguém que tá preso no relacionamento que se passou. Talvez alguém que tá preso nas frustrações do passado. Talvez alguém que se prendeu pela palavra, pela ferida. Alguém que se prendeu por algo que fez. E aí tá vivendo no ano de 2026, mas o coração tá no ano de 2025, tá no ano de 2024. Eu tenho uma palavra de Deus liberada para alguém nesse podcast aqui, alguém que me ouve. O céu tá dizendo: larga o passado para trás. O céu tá dizendo: larga o que passou para trás. Por quê? Para viver o novo que Deus tem para poder te oferecer. No ano de 2026 é necessário abandonar o velho do ano que se passou. Deus tem novidade para alguém que nos ouve. O novo de Deus chegou. Gente, tremendo. Pegou isso, é mistério. Não adianta. Não dá pra cortar caminho. Pra você vivenciar o novo, você tem que se desapegar do velho. É assim que Deus ele trabalha, é assim que Deus ele faz. Então pega essa dica e já começa a colocar em prática, porque aí Deus ele vai fazer coisas novas sobre a nossa vida. Amém? É assim ou não é? É forte. E meu evangelista, você falou sobre argilha, e eu lembrei sobre vaso. É muito profético que quando Jeremias ele ouve a voz do Senhor, ele desce. Ele desce e porque ele ouviu a voz de Deus, ele vai falar com o olheiro. E o olheiro, ele tá fazendo ali o vaso, o olheiro simboliza Deus, e a Bíblia diz que o vaso, ele se quebra na mão do olheiro. E o olheiro, ele não joga o vaso fora, ele refaz o vaso. E o que é profético, eu queria perguntar pra você. Nosso Deus, ele é tão lindo que você também contou parte do seu testemunho. Deus, ele não vê como me vê. Eu queria que você deixasse uma palavra pra quem tá nos vendo sobre isso, porque muitas das vezes o homem, ele é assim. O homem, ele não descarta por qualquer coisa, mas Deus, ele é diferente. Porque o vaso se quebrou e Deus ele não descartou. Eu queria que você deixasse uma palavra para quem tá nos vendo. Como é a diferença de Deus vendo um homem e o homem vendo o outro homem? Porque o homem, ele vê outro homem e ele descarta. Mas Deus, ele faz algo diferente. Uau. Tem alguma coisa? Libera pra gente aí. Tem. Sempre tem alguma coisa. Jeremias capítulo de número 18. Deus, ele primeiro, ele diz para Jeremias: levanta-te. Porque Deus não fala com quem está prostrado. Pega. O levantar aqui é se posiciona. Porque para descer, tem que estar posicionado. Olha aí, gente. E o que eu acho lindo é que o posicionamento de Jeremias vai fazer ele ver coisas extraordinárias e ouvir coisas extraordinárias. Glória. Então ele se levanta e desce. Quando ele desce, ele vê o oleiro trabalhando no vaso. Uau! Aleluia! Eita, glória! É forte. O oleiro tá trabalhando no vaso. O trabalhar do oleiro no vaso chama-se moldura. Aleluia! Escute isso. Enquanto o oleiro ele está moldando o vaso, perceba que é uma rotação. Só que o que me chama a atenção é aonde o vaso está localizado. Ramos, o que faz a diferença não é o vaso quebrar, é aonde o vaso quebra. Para de graça. Como é que é isso aí? Repete isso aí. A diferença é a seguinte: não é sobre o vaso quebrar. Eu já vi alguém pregando sobre isso.
Mas o que faz, na verdade, o que faz a diferença é aonde o vaso quebra. E aqui eu respondo a sua pergunta. Se o vaso quebra na mão do homem, é colocado de banco ou é excluído da igreja? Se o vaso quebra na mão do homem, ele não aparece mais no cartaz. Não prega mais aqui, não canta mais aqui. É o que você disse, é descartável. Mas o oleiro, ele é tão lindo que enquanto ele está trabalhando, o vaso se quebra. Mas o vaso se quebra na mão do oleiro. Ô, glória, desceu agora. Vale um esforço para entender que quando o vaso se quebra na mão do oleiro, o vaso está se esforçando. O vaso está dizendo, eu estou sendo moldado, está doendo. Eu estou sendo moldado, está me ferindo. Eu vou resistir, eu vou tentar aguentar até onde eu aguento. Mas se eu não aguentar e eu se quebrar, porque não é o oleiro que quebra o vaso. Porque conforme a mudança, o vaso se quebra. Uau. Eu vou falar isso porque desde agora. A mudança quebra vaso. Ô, glória. Dá vontade de falar em línguas. É forte. Aleluia. A mudança quebra o vaso. Para você que me ouve, tá pronto para a mudança? Tá pronto para a transformação? Permita-se você se quebrar na mão do oleiro. Porque se você se quebrar na mão do homem, acabou seu ministério, acabou sua chamada, acabou sua história. Se você se quebrar na mão da sua liderança, talvez você não vai ter uma outra oportunidade. Mas se você se quebra na mão do oleiro, o oleiro está dizendo, da mesma matéria, eu faço um vaso novo. Eu tô liberando para alguém, Ramos, que tá em reconstrução. Aleluia, aleluia. Deus Você seja louvado. tá quebrado, mas tá na mão do oleiro. Glória. Alguém olha e diz, vixe, se quebrou todo. Aí o oleiro tá dizendo, fica tranquilo. Porque na minha mão tem segurança. Uau. Na minha mão, esse uau aí me ajuda. Na minha mão tem restauração. Aleluia. Eu vou liberar para alguém que me ouve. A restauração do oleiro chegou para sua vida, chegou para o seu casamento, chegou para o seu ministério, chegou para a tua casa, chegou para a tua história. Seja refeito hoje pelo poder da palavra liberada. Uau. Eu queria que você deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo sobre o invejoso e sobre a inveja. O invejoso é a inveja. É muito profético isso aqui. Porque até na nossa caminhada, no meio do evangelho, em todo lugar isso a gente sabe que tem. O que você teria para falar, deixar uma palavra, uma dica, deixar algo para quem tá nos ouvindo sobre a inveja e sobre o invejoso? Porque tem muito, tem ou não tem? Tem. Na verdade, o invejoso, ele que carrega dentro de si a inveja. Porque a inveja, ela não se materializa sozinha. A inveja precisa de um corpo, de um olho, e de um ouvido e de um desejo. É simples. O invejoso, ele não quer ter um carro igual ao seu. O invejoso, ele não quer ter um ministério igual ao seu. Porque se ele quiser ter um ministério igual ao seu, ele não está tendo inveja, ele está se inspirando em você. O invejoso, ele não quer ter uma casa como a sua. Na verdade, o invejoso, ele quer ser você. Eu vou falar isso aqui de novo. É forte. O invejoso, ele quer a chamada que você carrega. Ele quer viver o sonho que você vive. Meu Deus. Porque o invejoso, e eu disse, como os irmãos de José, eles não têm tempo para sonhar. Então o invejoso, ele tenta matar o sonho do sonhador. Então o invejoso, na verdade, ele não quer ter algo igual ao que você tem. Ele quer ter o que você tem. Isso define a inveja. O invejoso, ele não quer conquistar coisas parecidas com a que você conquistou. Ele quer ter aquilo que você conquistou. Isso é muito sério, gente. No ministério tem invejoso. No ministério da palavra, no ministério do louvor. Porque tem lugares que eu preguei, que as pessoas chegavam em mim e diziam, fulano falou para não te trazer.
Porque ele grita muito. Sabe o que é isso, Ramos? Libera. É porque tem gente que no mundo gritava. Quando o time fazia gol, gritava. Aí quando tá pregando, não quer gritar. E aí quando vê um jovem que nem eu, que grita muito, aí tá dizendo, não traz porque grita muito. Mas talvez ele queria ter o pulmão para gritar como eu grito. Para pregar como eu prego. Forte. Então o invejoso, ele quer o que você tem. Porque quando o homem apresenta, é diferente. Porque quando o homem apresenta, o mesmo homem abate. Mas quando Deus ele apresenta, ele é o Deus que exalta. Posso falar? Libera. Êxodo. Tá tendo morte no Egito. As crianças eram jogadas no rio Nilo. O rio Nilo está coberto de sangue. Imagine as hebreias gritando, chorando, dizendo, morreu meu menino. Menino fala de projeto, fala de futuro, fala de pregador, fala de quem vai cantar lá na frente. Forte. Aí o faraó, usado pelo adversário, ele mata as crianças, querendo parar o futuro. Mas enquanto o faraó, ele mata os meninos e dá ordem para jogar no rio Nilo, dentro de uma casa tá nascendo um menino. Porque Deus não escolhe cenário para fazer nascer projeto dele. Então, para você que está iniciando, Lá vai. não se apresente. Deixa que Deus te apresente. Aleluia. Deus. Porque a filha de Faraó tá tomando banho. Na onde, Ramos? No rio Nilo. É forte. No rio da morte. Onde as crianças eram lançadas. Sabe o que Deus está dizendo? Eu uso a casa do inimigo, eu uso o território do inimigo para poder apresentar o meu projeto. Por quê? Porque o projeto estava escondido durante 3 meses. Aleluia. Mas isso aqui é para quem está começando agora. Pega isso é uma senha muito, muito top. Enquanto o projeto estava escondido, era a fase do preparamento. Por que Deus esconde o projeto? Porque está tendo morte no Egito. E se o projeto é apresentado, o Egito mata. Aí Deus está dizendo, enquanto está tendo morte no Egito, eu estou escondendo o menino dentro do território do inimigo, e dentro do território do inimigo eu faço abrigo para quem eu quero que cresça. Eu vou falar isso aqui de novo. É dentro do território do inimigo, usando a casa, a ferramenta, o material do inimigo, que eu estou escondendo quem eu chamei para crescer. E tem um segredo. Quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus apresenta, ninguém esconde. Jovem que prega, jovem que canta. Entenda uma coisa. Não se apresente. Porque possa ser que você se apresentar por vontade própria, você morra. Então, fique no esconderijo. Tremendo. O tempo de Deus apresenta. Posso falar mais? Libera. Tá tomando banho. A filha de Faraó, o homem que lançou o decreto para matar os meninos. Olha a cabeça de Deus, humanamente falando. Eu não consigo entender, Ramos. Tremendo. O cenário do rio de morte. A filha de Faraó tá tomando banho. As amas ou as empregadas, elas estão andando. E é colocado o menino no cesto, Moisés. Só que as empregadas da filha de Faraó não vê o menino. E olha só, tem muita gente boa cantando por aí. Tem muita gente boa pregando por aí, Ramos. Só que a preocupação é, por que não me apresentou ainda? Por que eu não cheguei ainda? Sabe o que Deus está te dizendo? Eu não te apresentei ainda, porque eu não apresento o projeto meu para a pessoa errada. Meu Deus do céu. Ramos, posso perguntar algo para você? Libera. Se Deus apresenta Moisés para as servas da filha de Faraó, elas teriam recurso para cuidar do projeto? Uau! Então Deus está dizendo, se prepara, aguarde, porque quando eu apresentar, eu vou apresentar para alguém que tem recurso para investir no projeto que eu coloquei no seu coração. Isso é para os pregadores de hoje. Meu Deus, é forte mesmo. Preparamento.
Gente, Porque se apresenta no tempo errado, morre. tremendo. Que é isso? Pelo amor de Deus. Você pegou isso aí? Ó, como que isso aqui é mistério? Como é que pode a filha de Faraó descer bem na hora que o menino tá passando no Rio Nilo? Uau. Então, Deus, ele nunca chega no tempo errado. Deus, ele sempre chega no tempo certo. Só basta a gente acreditar e confiar nos mistérios de Deus. Então, para você que também está nos ouvindo, não importa o que você esteja passando ou vivendo, Deus, ele não se atrasa. Se não aconteceu, é porque não era a hora de acontecer. Mas no tempo certo, Deus, ele vai enviar alguém para preparar o teu milagre e a tua vida não será mais a mesma. Receba em nome de Jesus. É muito forte. Qual é a palavra que você poderia deixar para milhares de pessoas que vai estar nos vendo sobre a depressão? O que você teria para dizer sobre esse tópico? Rapaz, a depressão, ela é mais que real. Ela é uma guerra que o inimigo decidiu lançar no nosso século. Forte. E eu vejo e já vi muitas pessoas dizerem que a depressão ela é uma frescura. Eu sou casado. Minha esposa, ela teve depressão, crises. E então eu enfrentei de perto, nunca tive, mas enfrentei de perto. A minha companheira tendo crises, caía no banheiro. Então, depois que eu casei com a minha esposa, eu comecei a pregar muito nesse sentido, sabe? Pegar muito nesse sentido porque eu entendi que é uma guerra. Porque a depressão, ela começa através de um sentimento. E esse sentimento, ele é alimentado. E quando esse sentimento ele é alimentado para algo ruim, o mundo da pessoa, Ramos, perde a cor. Não é já não é mais um mundo colorido, porque o mundo colorido fala de felicidade e alegria. Mas agora é um mundo obscuro, onde as trevas tomam conta do coração. E uma geração que vivemos, a nossa geração é uma geração que tem muita fragilidade. Qualquer palavra mata. Qualquer palavra tranca alguém dentro de um quarto. Nós vamos ver no livro de Marcos, capítulo de número 5, a filha de Jairo. Aquela menina, ela tá trancada dentro de um quarto. E quem tá trancado dentro de um quarto, escuro e só, tem tudo para estar no estado de depressão. A depressão não vem de agora. É uma guerra antiga. Então a depressão, ela criou-se mais força nos dias de hoje e vem pegando os nossos jovens e adolescentes que não têm estrutura, não têm bagagem e vem detonando, vem matando, vem ferindo. Mas quando Jesus pisa no quarto da menina e Jesus manda abrir a porta, olha isso, porque a depressão, ela tem cura e Jesus é quem abre a porta. E quando Jesus abre a porta, a menina já não está mais no estado que ela estava. Ela está morta. Mas Jesus disse que ela não está morta, porque ele tem o poder sobre a morte e sobre a vida. Jesus, ele está falando em um nível diferente. O nível de Jesus ali é um nível só para quem entende. Jesus está dizendo, ela não está morta, ela dorme. Porque para Jesus a morte é chamada de sono. Meu Deus. Quando Jesus chega e pisa no quarto, o clima muda. Porque eu chamo esse milagre o milagre de porta fechada. Porque Jesus só abre a porta para a doença sair e para ele entrar. Então a depressão, espiritualmente falando, ela tem como sair, ela tem como ser expulsa. Quando nós abrimos a porta do coração, a janela da alma, para Jesus entrar. Porque o coração é o palco das emoções, é o palco do sentimento. O coração é a alma. Então a pessoa depressiva, ela guarda tudo dentro de si. Vai guardando e aquilo vira uma doença. Aquilo faz com que a pessoa se prenda. Mas quando Jesus pisa no quarto da menina, ele só fala isso. Talita cumi. Olha só. Que traduzido no original é menina, levanta. Quando ela levanta, quem está levantando não são os espíritos imundos. Você percebeu isso? Forte. Porque Jesus não está dando ordem para demônio, Jesus está dando ordem para a menina. Forte. Jesus está dizendo, menina, levanta.
Então, quando Jesus está dizendo para a menina levantar, tudo aquilo que dominava ela já tinha caído por terra. Por quê? Porque um milagre de quem tem depressão nunca vai ser milagre de porta aberta. Tremendo. Sempre vai ser milagre de porta fechada. Uau. Porque essa guerra da depressão, a pessoa tem que vencer sozinha. As suas palavras não vão me ajudar. As minhas palavras não vão me ajudar. É forte. A pessoa tem que se posicionar e se levantar. Tremendo. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Meu povo, pegou isso aí? Muitas das vezes é você e você. É por isso que eu falo, tem coisas que se você não fizer por você, ninguém vai fazer. É assim ou não é, meu evangelista? Verdade. Às vezes a gente fica esperando o fulano da esquerda, da direita fazer. Ei, você tem que olhar pra você como se fosse um espelho. Se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Então se levanta, porque Deus, ele tem muito mais pra realizar sobre a tua vida. Isso é profético. Pra gente encaminhar pro fim, abre o teu coração, libera uma palavra para quem vai estar nos ouvindo, deixa Deus te usar e libera algo que está dentro do teu coração para quem vai estar nos assistindo, deixa Deus falar e fica à vontade aí em nome de Jesus. Amém. Libero. Aleluia. A Bíblia, ela diz que Marcos, na verdade, ele narra dizendo que havia um certo homem. E o que me chama a atenção, Ramos, que o evangelista Marcos, ele faz questão de falar o nome, a posição, o cargo e o poder aquisitivo desse homem. Quando o evangelista Marcos, ele no capítulo 5, começa a narrativa, ele vai dizer que havia um certo homem cujo nome era Jairo. E Jairo, ele era um dos príncipes da sinagoga, ou um dos principais da sinagoga. Jairo é alguém que ele é apresentado pelo seu cargo, pelo seu nome, pelo seu poder aquisitivo, pela sua influência, pela sua força no poder público. Jairo, ele é apresentado por essas qualidades, mas Jairo, ele faz parte da sinagoga. E sinagoga é uma palavra grega que é sinagogo, que é lugar de reunião, lugar de oração, local de conselhos, local de pregação. Então, na sinagoga, para você entender quem fazia parte da sinagoga, eram os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os homens que carregavam consigo um grande intelecto. Ramos, é tão sério que aos 6 anos de idade, os judeus, ele era colocado na escola judaica, né? E aos 10 anos de idade, esses mesmos judeus, eles já teriam que saber decorar a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Que é conhecido também como Pentateuco, como os 5 primeiros rolos. Então, eles sabiam de cor, Ramos, o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro de Levíticos, de Números, de Deuteronômio. Então, esses homens carregavam consigo a letra, carregavam consigo um conhecimento extraordinário. Quem viu os sacerdotes pregando nas esquinas diziam, esse sim é um verdadeiro homem de Deus. Mas Jairo, ele é um tipo de pessoa que ele está conseguindo guerrear guerra de pessoas, ele está conseguindo batalhar guerra de pessoas, só que Jairo agora, ele vai ter um problema dentro da sua casa, uma guerra dentro da sua casa. A sua filha, acabamos de falar, estava enferma, estava à beira da morte, só que dentro desse contexto, os sacerdotes, eles pregavam nas esquinas dizendo, né, amar ao seu Deus acima de todas as coisas. Eles pregavam dizendo o mandamento, o primeiro mandamento com promessa é honra o seu pai, a sua mãe, para que os seus dias se prolonguem na face da terra. Eles continuavam pregando, dizendo, não matarás, não furtarás. Eles continuavam, Ramos, dizendo, ai daquele que tira do órfão, ai daquele que tira da viúva. Eles continuavam pregando nessa linhagem, mas dentro desse contexto vai surgir um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Mas Jesus, Ramos, é diferente. Por quê? Porque aqueles homens pregavam uma letra. Mas é tipo assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Os fariseus, na maioria, não todos, não generalizando, pregavam, mas não viviam o amor. Eles pregavam dizendo, ai daquele que tira do órfão, ai daquele que tira da viúva, mas eles usavam a religião para poder tirar do órfão e da viúva, para poder manter a vida boa. Então Jesus, ele vem pregando e batendo. Jesus não era um pregador como o evangelista William. Na introdução da mensagem de Jesus, enquanto Jesus está pregando, o cego está enxergando,
o mudo tá ouvindo, e quem não falava, gritava, Shalom, Adonai, Pai, seja convosco. Então, Jesus agora, para mim terminar, Jesus agora, ele cria-se uma fama, né? Porque Jesus está tocando na bolha religiosa. Jesus, ele tá tocando no cofre dos religiosos. Então, os religiosos entendem, nós precisamos parar este homem. A fama de Jesus é o falso profeta, o herege, o falso Messias. Então, ser visto com Jesus seria algo para Jairo ruim. Por quê? Porque ser visto com Jesus, isso aqui é pérola, ele poderia perder nome, poderia perder fama, ele poderia perder poder aquisitivo, perder cadeira. Então, se Jairo fosse visto com Jesus, porque Jesus está contra o sistema religioso, contra as mentiras, contra a forma que eles usavam a palavra para tirar do próximo. Então, Jairo, ele tem que tomar uma decisão e ele tem que ter um propósito dentro do coração. Por isso que eu digo que a vida é feita de propósito. Aí Jairo entendeu. Se eu for até Jesus, eu vou perder nome, eu vou perder fama, eu vou perder cadeira, eu vou perder poder aquisitivo. Aí sabe que Jairo colocou dentro do seu coração, Ramos? Jairo colocou dentro do seu coração. Cadeira da sinagoga. Jairo está dizendo, eu perco cadeira. Jairo está abrindo acesso para muitas pessoas que gostam de estar no templo, brigando por cadeira. Jairo está dizendo, quer brigar por cadeira? Briga por cadeira. Jairo está dizendo, quer brigar por fama? Briga por fama. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 22. O evangelista Marcos diz que Jairo vai até Jesus e Jairo se prostrou. Isso é profundo, porque quando Jairo se prostra e adora aos pés de Jesus, Jairo está dizendo, o que o meu nome não resolve, se não pegar isso aqui não pega mais nada. O que o meu poder aquisitivo não resolve, o que a cadeira da sinagoga não resolve, o que o meu poder aquisitivo não resolve, o que a ciência não resolve, o que a medicina não resolve, os pés de Jesus resolve. A senha é, a adoração faz o que o físico não faz. Meu Deus do céu. Gente, a gente terminou com chave de ouro. Foi extraordinário que Deus falou aqui. É por isso que eu falo, gente, pra quem já assistiu, eu tenho certeza que anotou muitas pérolas aí. E quem não assistiu, já vai lá no nosso canal no YouTube, assista, pega um papel e a caneta, porque Deus tem muito a falar e muito a ensinar. Deus seja louvado. Meu evangelista, pra gente finalizar, eu quero te agradecer. Amém? Quero dizer que foi uma honra, Deus te abençoe, pelo prazer de estar aqui conosco, amém? Quero que saiba que eu sou um admirador do seu ministério a partir de hoje, que Deus ele venha cada dia mais te abençoar a sua casa, a sua família e conta conosco, amém? Quero agradecer a cada um de vocês, sempre estão conosco, tem muita coisa acontecendo, assim como foi hoje, um dia extraordinário. E meu evangelista, gratidão, obrigado, e dá um tchau pro povo pra gente encerrar essa entrevista maravilhosa. Gente, eu quero agradecer a todos, quero agradecer a vida do meu pastor presidente, pastor Samuel J. Max, pastor Ana Míria, somos ali da Debrais. Quero agradecer também aos meus pastores locais, pastor Rodrigo, pastora Rosana, o meu professor de teologia, o pastor Jailton, tá bom? Deus abençoe. E a vida da minha esposa, os ouvintes, vocês, meus amigos, obrigado. Comentem bastante, compartilha bastante, tá bom? Ramos, sou grato a Deus pela sua vida. Gente, pensa num cara humilde, pensa num cara gente boa. Você mora no meu coração, você não ganhou apenas um entrevistado, você ganhou um amigo, tá bom? Obrigado e eu espero que venha outro convite. Gente, que coisa linda. Deixa eu falar isso aqui, honra é isso. Ele sentou aqui na mesa no podcast e ele mencionou o nome dos pastores, dos líderes, de pessoas que estão sempre ali com ele. Isso é lindo de se ver, amém? Porque tem muita gente que às vezes acaba esquecendo e eu gosto de falar sempre isso daqui. Não importa pra onde você vai, o importante é você saber pra onde você pode voltar. Uau! Isso aqui é muito profético. Deixar a porta aberta. E deixar... Não, vamos parar, porque isso daí é pra segunda parte. Mas, gente, fiquem todos com Deus, gratidão por sempre nos acompanhar. Fiquem com Deus e até a próxima. E assim a gente termina mais um programa Ramos Cast em nome de Jesus. Glória!